Olá, você vai ver nesta edição. Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência encontra instalações inadequadas em um centro de referência de assistência social na Zona Norte. Horrível, abandonado, que está completamente sucateado. Debate público discute as consequências da crise financeira na saúde do município. E um reconhecimento ao trabalho e à resistência. A Associação de Docentes da UERJ recebe a medalha Pedro Ernesto em meio à maior crise da história da universidade. Alguns andares, às vezes, você não encontra elevador. O banheiro, eles estão sujos. Paredes com infiltração e sujeira para todo lado. A Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência ficou surpresa com o que encontrou durante uma vistoria em um centro de referência de assistência social na Zona Norte do Rio. O repórter Sérgio Costa acompanhou os trabalhos da comissão. O alvo da fiscalização foi este centro de referência de assistência social, na Zona Norte do Rio. Logo na entrada, a vereadora Luciana Novaes encontrou as instalações do Conselho Tutelar com cara de abandono, paredes com infiltração e um ambiente comum para vários atendimentos. A gente, quando quer uma privacidade, a gente tem que pedir a equipe técnica para se retirar, para a gente atender melhor essa criança, porque essa criança já chega aqui vítima de violência ou vítima de abuso, ainda passa por todo esse constrangimento que nós estamos vendo aqui. Toda pessoa que precisa de algum benefício social tem que passar por instalações como esta, mas quando chegam aqui, encontram um ambiente precário. Esta é a recepção, está vazia. Aqui funciona uma lanchonete improvisada. Basta entrar no corredor para encontrar muita sujeira, como, por exemplo, nas paredes e nas janelas. Aquela janela ali, por exemplo, está quebrada. O local é insalubre. Várias salas que deveriam ser usadas para atendimento da população estão vazias. Nesta, os gatos tomaram conta. Aliás, a quantidade aumenta sem controle. São vários animais espalhados dentro e fora da unidade. Eu tive uma impressão assim, de um local muito insalubre, um local horrível, abandonado, que está completamente sucateado. Quando eu entrei, eu me deparei com um elevador quebrado, sendo que o banheiro adaptado é no terceiro andar. Então, isso é uma coisa grave para a pessoa com deficiência que é atendida aqui. As pessoas aqui não têm uma privacidade para falar sobre os assuntos. Então, assim, é uma situação muito grave que a gente está vivendo nesse local, de abandono, de maus tratos com os animais, porque os gatos que estão aqui estão doentes, estão sofrendo, então os funcionários também ficam à mercê de algumas situações, até mesmo de doença também, porque as paredes estão com mofo e os funcionários não estão num local onde eles possam trabalhar com qualidade para dar assistência às pessoas mais vulneráveis que são atendidas aqui. Depois da fiscalização, a vereadora anunciou que vai formalizar uma denúncia ao Ministério Público. Falta manutenção na estrutura do prédio. Existem rachaduras e as instalações elétricas precisam de ajustes. Não constatamos alvará, licença sanitária, nós não entendemos como esse equipamento ainda funciona. Ele deveria ser, de fato, totalmente desativado, repensar, de fato, num espaço que atendesse de forma qualitativa esses usuários que vêm para cá. E é o único equipamento que atende aqui todo o Meier, Grande Meier e o entorno. A Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Saúde da Câmara Municipal realizou mais um debate para discutir a situação da saúde na capital. O debate foi presidido pelo vereador Paulo Pinheiro e contou com a participação de profissionais da área de saúde, do Tribunal de Contas do município, além de parlamentares que integram a frente. Paulo Pinheiro afirmou que a crise financeira tem comprometido a qualidade do trabalho nas unidades de saúde do município. Nós temos uma crise na saúde do Rio de Janeiro? Temos. Temos uma crise. E esta crise não é apenas de ordem municipal. É uma crise de ordem federal, de ordem estadual. Nós temos hoje problemas na saúde federal, com a proposta do fechamento das emergências de Bom Sucesso
e o fechamento do Hospital Cardoso Fontes em Jacarepaguá se transformaria num hospital oncológico. Nós temos problemas nos institutos federais que tratam de cardiologia, ortopedia e do câncer. Nós temos problemas na esfera estadual, com as UPAs, as unidades de pronto atendimento, e com os hospitais estaduais absolutamente abandonados. E nós temos problemas na rede municipal, na atenção básica, na atenção hospitalar, no atendimento materno-infantil. Para o vereador Fernando William, a sociedade precisa se mobilizar para evitar que a crise atinja outros serviços considerados essenciais. Precisamos mobilizar, por exemplo, a Câmara de Vereadores, precisamos mobilizar a Assembleia, precisamos fazer as pressões, né, que vocês estão fazendo hoje aqui, nas ruas, aonde for necessário, e dizer, é o que eu tenho dito, né, em todos os meus discursos aqui, é o seguinte: a gente vive uma situação de crise. Numa situação de crise como a que nós estamos vivendo, a gente pode admitir um buraco na rua que não é consertado, a gente pode admitir, né, que um projeto habitacional possa ser protelado, mas a gente não pode de forma nenhuma aceitar, né, solução de continuidade, prejuízo de serviços que são essenciais à população, como principalmente saúde e educação. Um projeto de lei cria um canal de solidariedade entre a população e a prefeitura. A ideia é simples: ajudar quem precisa. Imagine ter um canal aberto para exercitar a solidariedade, fazer doações e ajudar quem mais precisa. É sobre isso que nós vamos conversar com o vereador professor Adalmir. Muito obrigado pela sua entrevista. Como é que vai funcionar na prática o Disque Solidariedade? Na verdade, irá funcionar com um canal aberto, liberado pelo Executivo, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, onde todos que tiverem na sua residência um material em perfeitas condições de uso, irá poder ligar para esse número pré-estabelecido e ali está fazendo a sua doação. E como é que surgiu a ideia desse canal de comunicação? Essa ideia brotou justamente na discrepância. Eu, como trabalhei muito na área de topografia, então eu já trabalhei na área nobre e também já trabalhei em áreas mais humildes. E como topografia, a gente acaba entrando dentro do próprio lar e a gente ali tem a sensibilidade de perceber que em certas casas faltam muitas coisas. E quando você trabalha numa área de classe média alta, muitas das vezes eu pude perceber o descarte de material em perfeitas condições que poderiam ser utilizados para abençoar, para ajudar essas famílias. Eu mesmo hoje tenho um exemplo. A minha filhinha de 1 ano e 5 meses já não está mais se alimentando pelo peito, leite materno, então eu tenho hoje uma cadeira de amamentação que eu ainda estou procurando para quem dá, porque é uma cadeira nova que eu não gostaria de jogar no lixo, podendo estar ajudando uma mãe para estar amamentando o seu filho. A ideia, então, é unir quem pode doar e quem precisa receber? Isso, a ideia é essa. Com esse projeto sendo sensibilizado pelo nosso prefeito e pegando a linha dele de trabalho, que é cuidar das pessoas, eu acho que se encaixa um projeto de solidariedade com o lema do nosso prefeito, que é cuidar das pessoas. Desse jeito, então, seria criado um banco de doações? Isso, esse é o objetivo. E isso, na prática, iria ajudar muitas famílias com perfis diferentes? Com certeza. Isso a gente está falando no dia a dia. A gente está vindo aí daqui a poucos meses que compromete a nossa cidade com as grandes enchentes, onde as famílias menos favorecidas acabam sofrendo com as suas perdas. E esse Disque Solidariedade iria dar esse conforto familiar. Vereador, muito obrigado pela sua participação. E a vereadora Tereza Berger está de volta à Câmara Municipal. Foram 8 meses dedicados à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Nessa segunda-feira, Tereza Berger foi exonerada pelo prefeito Marcelo Crivella. O motivo seria para que a vereadora votasse a favor do projeto da prefeitura de alterar a cobrança do IPTU. No entanto, em mensagem nas redes sociais, Tereza diz que está voltando à Câmara para votar contra o aumento do IPTU. O que eu não posso é ser incoerente com
com toda a minha trajetória. Eu não posso votar um projeto de IPTU que absolutamente não atende aos anseios da população do Rio de Janeiro, um projeto que, infelizmente, não vai de maneira nenhuma resolver o problema de ninguém. Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal desta segunda-feira. Câmara do Rio recebe debate público para discutir impactos da crise financeira na saúde do município. Frente Parlamentar de Tradições Nordestinas debate cultura da região. Proposta do vereador Ottoni de Paula determina que restaurantes disponibilizem cardápio vegano ou vegetariano. Projeto de lei do vereador Zico autoriza o uso de bermudas por motoristas e cobradores dos ônibus do município. E por iniciativa do vereador Rafael Aloysio Freitas, a Câmara do Rio entregou o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao coronel bombeiro militar Marcelo Silva da Costa e ao capitão bombeiro militar André Fonseca de Espírito. E um debate público discutiu a revitalização e preservação da memória da região conhecida como a Pequena África. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Fernando William. Entre os debatedores estavam representantes da OAB, do Consulado de Angola e historiadores. O resgate da memória de um povo, o resgate cultural, é sem dúvida alguma o que mais importante se pode fazer para garantir a autonomia, a independência, a soberania desse povo. São passos que a gente dá na perspectiva e no sentido de fazer uma reparação histórica. A reparação é uma exigência daquele que quer ser reparado, nesse caso, os descendentes de escravizados e também os indígenas, exigência ao Estado Nacional. E a Associação de Docentes da UERJ foi homenageada com a medalha Pedro Ernesto, a maior honraria da Câmara do Rio. A premiação aconteceu em meio à maior crise da história da universidade. Veja na reportagem de Renato Chapô. Foram 8 meses sem aula entre a greve de professores do ano passado e as paralisações determinadas pela reitoria por falta de condições de trabalho em 2017. Desde o dia 21 de agosto, a vida tenta voltar ao normal na UERJ. De acordo com o calendário aprovado, as aulas deste período vão até o dia 22 de dezembro e serão retomadas no dia 17 de janeiro do ano que vem. Mas os alunos reclamam das condições em que encontraram a universidade, do bandejão fechado, à falta de limpeza dos banheiros. Os elevadores, eles funcionam bem poucos, alguns andares às vezes você não encontra elevador. O banheiro, eles estão sujos, bom, nunca teve papel, essas coisas, mas eles sempre estão, alguns às vezes ficam fechados, os vasos, isso tem que ir em outros andares. A gente está sentindo muita falta do bandejão, porque eu saio do trabalho, do estágio de manhã, aí venho para cá para estudar, para ter aula à noite e não tem um bandejão para comer. A gente tem que comer aqui fora, que é caro, para quem é estagiário, para quem não tem, enfim, uma renda. Eu vim de uma família muito pobre, então a gente pensa em crescer cada vez mais. E entrando numa universidade pública, a gente acha que vamos conseguir passar, a gente faz prova, faz aquele sufoco todo para conseguir passar e quando passa, infelizmente não é uma faculdade tão estruturada. Segundo os professores, a incerteza permanece. Os salários até julho foram pagos, mas o 13º de 2016 ainda não saiu. Então esse retorno às aulas ele é um momento de alegria, porque a gente reencontra os nossos estudantes, mas também é um momento de muita preocupação, de muita instabilidade, porque a gente não tem nenhuma garantia que as condições mínimas de funcionamento sobre as quais nós já estamos funcionando nesse momento vão se perpetuar pelo menos até o mês que vem. Em meio à crise sem precedentes, os professores foram homenageados. A Associação de Docentes recebeu a medalha Pedro Ernesto, uma iniciativa do vereador Renato Cinco do PSOL. No discurso, ele destacou a luta dos professores para manter o ensino público, que transformou a UERJ numa das principais universidades do país. Lembrou que ela foi pioneira no sistema de cotas e criticou quem defende a privatização para saldar a dívida de 250 milhões de reais. A privatização da universidade é o fim, da universidade como uma instituição aberta à população.
A gente sabe que nas instituições privadas de ensino o que prevalece é a lógica do lucro. Não existe pesquisa científica, com raríssimas exceções, existe inclusive dificuldades na grande maioria das universidades privadas em manter um corpo docente qualificado. Então eu sou radicalmente contra qualquer política de privatização. Inclusive, o que nós precisamos é desprivatizar alguns espaços que foram privatizados dentro das instituições, para que elas possam voltar a funcionar plenamente. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até amanhã.